gente vai basicamente, quando construir uma lista, fazer aqui uma estrutura que a gente vai chamar de lista. Ela vai ter uma variável aqui para armazenar a quantidade de elementos, que eu tenho que saber quantos elementos tem, e um ponteiro armazenando aonde está o primeiro item dessa lista. Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Aqui é o ponteiro de um produto. E eu vou ter uma variável inteira aqui que vai ser a quantidade de elementos nessa lista. Nesse momento a lista não tem nada. E a gente sabe que esse ponteiro é o ponteiro para uma estrutura de um produto. Então, se eu crio lá na memória um produto, instancio, faço alocação dinâmica de memória no produto, cadastro ele, e ele está na memória e ele possui o quê? Um endereço aqui, né? Ele não possui um ponteiro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar na lista e falar assim, ó, dentro da lista agora tem um elemento. E o ponteiro aqui da lista vai apontar para esse elemento aqui. Beleza, já temos um item dentro da lista. Agora, dentro do produto, eu não tenho um ponteiro, mas a gente vai colocar um ponteiro lá dentro, que é um ponteiro para indicar o próximo elemento. E aí a gente vai lá na estrutura do produto e a gente vai colocar um ponteiro lá, uma variável ponteiro, que indica quem é o próximo, tá? Quem é que está depois de você, produto? Então, imagina que isso aqui fosse um produto laranja. Aí eu vou na lista e falo assim, quantos elementos aí tem aí dentro? Tem um. Tá, onde é que ele está? Opa, está aqui nesse endereço. Eu vou lá nesse endereço, consigo imprimir a laranja. Se eu perguntar a laranja, quem está depois de você? No momento não tem ninguém. Agora, se eu coloco outro produto aqui, e aí vamos supor que eu coloquei a uva. Aí a uva tem um endereço de memória, certo? E ela também vai ter um endereço do próximo. E aí o que é que eu vou fazer? Na laranja, eu vou falar laranja, aponte para a uva, né? Para o endereço de memória da uva. Então a laranja sabe onde é que está a uva. A uva não tem ninguém depois. E a lista agora passou a ter dois elementos. Então uma lista encadeada é dessa forma que se faz. Você vai colocando produtos, né? E aí, produtos ou o que for que a gente estiver ali manipulando, uma estrutura. E o elemento anterior da lista, ele aponta para o endereço de memória do próximo elemento. E quando o elemento aqui final não está apontando para ninguém, ele está apontando para null. Aí, nesse caso, quando eu chegar a null, eu sei que eu estou no último elemento. Então, eu consigo fazer um loop para fazer o quê? Eu nem preciso dessa quantidade de elemento aqui, mas se a gente quiser de uma maneira mais fácil ter essa quantidade de elemento, a gente tem. Mas eu consigo fazer um while, chego aqui na lista e falo assim, me dá o primeiro. Está nulo? Não, então existe um. Imprimo ele. Me dá o seu próximo. Está nulo? Então eu vou lá e imprimo ele. Me dá o próximo, uva. Tá aqui, ó. Sei lá, o mamão. Imprimo ele. Falo, mamão, me dá o seu próximo. É null. Então acabou aí a lista, né? O mamão falou, ó, não tem ninguém depois de mim, não. E aí, se eu quisesse tirar essa uva daí, né? O que eu teria que fazer? Eu tenho que deletar a uva. Eu posso simplesmente dar um free na uva? Perdi o mamão e a laranja ficou sendo o último elemento, ainda apontando para um elemento que já foi excluído. Então, quando a gente vai manipular a exclusão de um item dentro de uma lista, o que acontece? Eu tenho que trabalhar com o item que vai ser excluído. Então, eu não posso chegar simplesmente aqui na uva e excluir ela. Eu tenho que chegar na laranja. Eu tenho que chegar aqui na laranja. Quando eu chegar na laranja e saber que o próximo elemento é a uva, aí eu faço o seguinte. Eu faço laranja. Você vai parar de apontar para o endereço de memória da uva. E você vai passar a apontar para o endereço de memória que a uva aponta. E a uva está apontando para quem? Está apontando aqui para o mamão. Aí eu falo isso com a laranja. Então, agora eu posso chegar aqui, ó, e excluir a uva. Porque aí eu não perdi mais o endereço de memória do mamão. E aí a lista não perdeu sua referência e vida que segue. Vamos fazer isso no código e depois vamos fazer esse chinesinho aqui de novo, para vocês entenderem melhor como é que funciona a lista encadeada. Vamos criar aqui, ó, um projeto lista encadeada. E aí também um ponto H para ela, tá? Pegar aqui, pegar da pilha aquele cabeçalho que a gente usou.
tá? Estrutura bem simples. Aqui a gente pode aproveitar o outro? Pode, dá para aproveitar muita coisa. Vamos pegar lá da pilha. Nos cases aqui, eu vou remover esses cases. Vão ser outros, né? Vou deixar só um e o default. Depois a gente coloca, implementa novamente. E aqui o menu vai ser diferente. Eu já tenho ele aqui, porque senão leva tempo para poder ficar digitando esse menu, ó. Aí você copia aí, você faz um parecido. Por enquanto, nós vamos implementar essas opções que estão aí. A gente vai inserir um item no início, vai inserir no fim, porque uma lista eu posso inserir um item lá no primeiro elemento ou no último elemento. Dá para inserir no meio também, ou após um outro registro. Então, copie esse menu aí, que a gente vai fazer esses métodos todos aí. E vamos também, depois, fazer um método de ordenação. Esse método salvar, a gente vai jogar isso para dentro de um TXT. E aí, quando a gente abrir o programa, a gente já vai abrir aquele TXT e se já tiver lá uma lista de 1000 produtos, a gente vai carregar os 1000 produtos para a memória. E aí, quando a gente for trabalhar com técnica de pesquisa e ordenação, a gente vai usar esse projetinho. É bem bacana trabalhar com ordenação. Zé Cebola, se prepare. Aqui dentro do listas encadeadas, .h, nós vamos fazer uma estrutura chamada lista. E aí dentro dela tem o que? Tem um ponteiro para produto. E não é um ponteiro de um ponteiro, não. É só o ponteiro mesmo. E aqui também temos uma quantidade. Vou colocar a palavra itens, que é mais comum. Vou colocar aqui 0. Porque o itens, quantos itens tem dentro dessa lista? E a gente tem que ter também um método para criar essa lista, né? Então eu vou vir aqui, vou fazer um criar lista. E aí eu vou devolver como endereço de memória uma lista, ponteiro de uma lista. Então, o ponteiro de uma lista vai receber a alocação dinâmica de memória de um ponteiro de lista. Qual o tamanho dessa lista? O tamanho dela mesmo, né? Ela não comporta N produtos dentro dela, não. Ela comporta um único ponteiro. Então, size of lista, mais nada. Ela guarda só o ponteiro de um produto. E aí, importantíssimo, é chegar para ela aqui agora e falar assim, lista que foi criada agora, seta, né? Seta itens, tem 0, tem nenhum item lá dentro. E lista, seta produto, recebe null. E quando eu falar assim, lista, seta produto, e ele tiver algum valor lá, eu vou acreditar que é um produto. Aí eu vou falar assim, produto, me dá o seu próximo aí, ou imprime. E se esse valor tiver lixo de memória, vai dar ruim. Então temos que tomar cuidado em colocar um null aqui, senão dá ruim, estraga a lista todinha. Agora a gente cria um método para saber se essa lista está vazia. Como a gente vai fazer isso? Vou botar as definições aqui, e aqui vai ser as implementações. Então vou criar aqui um método booleano, lista vazia. Uma pergunta que eu vou fazer, a lista está vazia? E eu tenho que mandar aqui um ponteiro de uma lista para poder saber se essa lista que eu estou mandando aqui está vazia ou não. Aí a gente vem aqui e implementa esse método. A lista vai estar vazia se a quantidade de produto for 0. Mas o correto trabalhar com lista é você verificar se lista seta produto é igual a null. A gente quer saber se ela está apontando para alguém. Então a gente coloca aqui, se ela estiver apontando para null, como aqui em cima, a gente definiu null, significa que ela está apontando para ninguém, não tem ninguém lá dentro. A quantidade de itens aqui nem precisava existir, é uma facilidade. Quantos itens tem aí dentro? Eu vou ter que percorrer a lista toda para saber? Então a gente tem essa quantidade só para totalizar a lista. Então, se a lista está apontando para o nulo, eu retorno sim. Ela está vazia, então retorno true. Se não, retorno false. Então, a gente já sabe se a lista está vazia ou não. Agora, vamos fazer métodos para inserir itens dentro dessa lista. Mas a gente vai ter que ir lá no produto, primeiro. Lembra do model aqui, Nós fizemos nosso modelo. Nós criamos um modelo de produto. Dentro do produto, a gente só tem um nome e um valor. Uma estrutura bem simplesinha. A gente vai ter aqui agora um ponteiro aqui dentro. Int. Vamos botar assim, ponteiro prox de próximo.
E depois, na duplamente encadeada, nós vamos ter um int ponteiro ante. Então, se quiser botar, pode colocar já. Aí você botou o ante por quê? Vai ter o anterior? Vai. Na lista duplamente encadeada, que a gente vai ver depois dessa. Aqui, ó, tem que ser uma estrutura, tá? Ele aponta para uma estrutura. Estrutura P, próximo. Então, coloca aí, struct P, ao invés de variável do tipo inteira. Beleza, agora eu preciso criar aqui dentro dois métodos. Vamos criar aqui os três logo, né? De inserir no início, inserir no fim e deixa eu ver se eu pedi aqui para inserir no meio. Acho que não, né? Pedi, ó, inserir numa posição. Então, eu quero inserir na posição, por exemplo, 3. Aquela quantidade de itens vai ajudar a gente nisso. Então, eu vou... Claro que eu quero salvar, né? Então, vai ser 3 métodos void, ó, inserir no início. Se eu vou inserir alguma coisa na lista, eu tenho que ter quem? O produto, né? Ponteiro do produto que vai ser inserido na lista. Int lista também, né? Porque aqui nós estamos trabalhando de uma forma onde o TAT ele vai receber lista e vai fazer aquilo. Eu vou inserir aqui no início, dessa forma. Vou inserir no fim e na posição. Então, o mesmo método, só mudando de nome. 3 métodos recebem uma lista e recebem um produto. Então, vamos implementar ele lá embaixo. Ok. Vamos pegar aqui nossa lista. Ó. Vamos dar uma olhada nela aqui de novo. Lista, seta, produto. Vamos fazer o seguinte aqui. Fica mais fácil para entender. Aqui é o primeiro. Ó. Não é produto. É um produto, mas é o primeiro. Então, aqui, ó. Lista, seta, primeiro. Eu vou pegar uma variável auxiliar de produto. Ponteiro auxiliar, recebe quem? L seta primeiro. Então, o primeiro está ali guardado. Aí eu vou lá, lista, seta, primeiro, vai apontar, vai receber P. Eu tenho que pegar esse P, seta, próximo, e falar com ele que ele vai receber, ele vai apontar para o AUX. E agora, a lista, seta, primeiro, aponta para esse produto que entrou. E a lista, seta, itens, mais. Entrou um item a mais na primeira posição. Dá para fazer de uma forma mais fácil. Essa forma aí é uma forma mais didática, tá? Vamos lá ver como a gente pode facilitar e nem usar esse AUX aí, ó. Nós vimos que a gente coloca o valor que está em P em AUX antes para depois apontar para cá, mas eu não precisaria desse AUX aqui não, tá? Poderia fazer assim, ó. Enviaram para mim essa lista, enviaram para mim essa laranja. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? O item que está entrando vai apontar para o endereço que estava aqui, que no caso é nu. Então vai apontar para nu. E aí a lista simplesmente aponta para o elemento que entrou. Simples assim. Vamos pensar na uva agora. A uva está querendo entrar na primeira posição. O que eu falo? Uva, aponta para quem eu estou apontando aqui, ó. E ela tá, deixa eu apontar para ele. Laranja. Agora eu vou apontar para você. Mais fácil, né? Bem mais fácil. Então nós vamos lá implementar dessa forma aí. Não vai mudar muita coisa aqui não. O que nós vamos fazer? Não vamos precisar mais dessa variável. O produto está entrando. Seta próximo vai apontar para a lista seta primeiro. Então quem está chegando ali, entrando na frente, vai pegar o endereço de quem estava na frente. Depois disso, aí sim eu posso pegar a lista seta primeiro e apontar para esse elemento. E depois eu tenho que fazer itens mais. Só isso. Simples. E se eu quiser inserir no fim, como é que eu vou fazer? Vamos fazer nosso chinesinho. Se eu quero inserir um elemento na última posição, então imagina que eu vou inserir aqui uma pera. Então ela tem lá o endereço de memória dela e ela aponta para alguém também. Tem um endereço lá do próximo, né? Quando chegar a pera querendo ser inserida no final da fila, eu já posso falar assim, ó, pera, você está apontando para nu. Por quê? Ela vai ser a última da fila, ela não vai apontar para ninguém. Então, o que eu faço? Primeira coisa, já faço isso. Coloco nu na pera. Depois, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que percorrer a lista todinha. Eu tenho que chegar lá na lista e falar assim, quem é o primeiro? Aí a lista vai falar, é uva, né? É esse elemento aqui. Aí eu chego nesse elemento e falo assim, quem está depois de você?
Aí ele vai falar assim, ó, aquele endereço de memória lá. Aí eu venho nesse endereço de memória aqui e falo assim, quem está depois de você? Ah, não tem ninguém, é null. Ah, é null? Então agora você não vai apontar mais para null, não. Você agora tem um elemento depois de você, que é esse daqui, ó. Então guarda esse endereço aqui para mim, ó, que é o próximo de você. Então os itens, por exemplo, a laranja, ela não sabe em qual posição ela está. Ela não é a primeira, mas ela sabe que existe outro elemento depois dela. Mas ela não sabe que ela é a penúltima. Então a laranja ficou ali. E suponhamos que eu vou inserir um outro elemento agora no início da lista novamente, ó. Eu vou chamar esse item aqui, ó, e vou pedir para inserir no início. Porque se eu inserir no fim, eu vou ter que percorrer tudo aqui de novo e pera vai apontar para esse elemento. Simples assim. Mas eu vou colocar aqui no início para ter mais um item. Então se eu cheguei aqui, ó, um abacate lá qualquer, para poder ser inserido no início. Abacate, aponta para esse elemento aqui que é o primeiro da fila. Então agora eu aponto para você. Pronto. Resolveu, incrementou a quantidade de itens aqui. Vamos lá fazer o método para implementar a entrada no final aqui, ó. Então aqui no código a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Já que eu quero inserir no fim, eu vou primeiramente verificar se tem itens na lista. Então a gente faz assim, ó, se lista vazia, inserir no início. E aí a gente manda lá a lista e o produto para o método que a gente já tem. Aqui eu tenho que passar a lista que eu estou tratando. Para que eu dou um reto aqui? Para ele não executar mais nada aí para baixo. Agora, se ela não está vazia, nós vamos ter que percorrer ela aí, né? Para isso, nós vamos precisar de uma variável auxiliar. Produto, ponteiro. Eu vou chamar de pivô. Eu gostava sempre de tratar isso como pivô. Sempre que eu vou percorrer alguma coisa e eu estou apontando ali, eu gosto de chamar isso de pivô. Pivô vai receber o quê? L seta primeiro. Eu recebi o ponteiro do primeiro elemento. E aí eu vou fazer um while enquanto pivô seta prox, que é o quê? Um ponteiro do próximo. Então, se eu peguei lista seta primeiro, lá no quadro nós colocamos o abacate em primeiro lugar. Aí eu estou falando assim, enquanto pivô, que é o abacate, seta próximo, for diferente de null, eu vou atualizar o meu pivô. Pivô recebe, pivô seta prox. Meu pivô recebeu lista seta primeiro, abacate. Enquanto pivô, que é esse endereço de memória aqui, do abacate, seta próximo, que caiu lá na uva, é diferente de null, esse pivô que está com esse endereço, pega o endereço daqui, eu atualizo. Então, meu pivô veio para cá. Aí, pivô, seta próximo, é diferente de null? É. Então, pivô, que estava guardando esse endereço, guarda esse. Pivô, seta prox, é diferente de null? É. Então, pega o endereço lá, passo ele para cá, meu pivô está aqui. Então, pivô, seta prox, é diferente de null? Não, é null. Estou no último elemento. E é aí que a gente vai fazer a inserção dos dados. Voltando para cá, a gente vem aqui, já que eu cheguei lá no último registro, lá na pera, eu vou fazer o quê? Pivô, seta próximo, vai apontar para o produto que chegou aqui, ó, para ser inserido no final. Não chegou esse produto aqui? Não é ele que a gente vai colocar no final? Então, eu vou pegar esse P e vou colocar lá depois da pera. Então, o pivô, que é a pera, seta próximo, está apontando para esse produto novo. E aí a gente não pode esquecer de produto seta próximo receber null. Se esquecer de fazer isso daqui, o que vai acontecer? Esse produto que entrou agora, quando ele é cadastrado lá, não é setado nulo nessas variáveis aqui, ó. Não é setado nulo. Aí, com certeza, vai ter lixo de memória. E aí, tendo o lixo de memória, não vai ser null. E vai falar que está apontando para algum lugar. Então, não pode esquecer disso aí. E para inserir na posição? Bom, tem umas 3, 4 formas de fazer isso aí, mas vou tentar explicar uma mais fácil. Para inserir na posição, está faltando uma coisa aí. Se eu vou inserir na posição, tenho que receber aqui também como parâmetro a posição necessária, né? Desejada. Então, faltou colocar a variável aqui, posição. Insere na posição, toma aí a posição também, né? Então, vamos lá no quadro ver. Se eu vou adicionar um item em uma posição específica, a gente tem que lembrar que o usuário pode passar coisas erradas, né? Por exemplo, insere na 10ª posição aí, de acordo com o seu desenho. Não tem 10ª posição. Então, eu verifico quantos itens eu tenho aqui, ó. Eu tenho 4. Se eu tenho 4 e está pedindo para adicionar a 10ª posição, eu vou inserir na última.
Simples. Eu já tenho o método para inserir na última. E se ele mandar inserir na posição 0? Eu insiro na primeira. Se ele mandar na posição -1, eu insiro na primeira. Então, se a posição for menor ou igual a 0, né, ou menor ou igual a 1, porque aqui não é um array. Então, não é um vetor de posição 0, posição 1, não. Então, a posição do abacate aqui é a posição do item número 1. Então, ele representa a posição do item número 1. E assim consecutivamente, item 2, 3 e 4. Então, imaginemos que eu quero inserir um item aqui na posição 4. A laranja está na posição 3 e eu quero inserir na posição 4. Chegou aqui um endereço de memória qualquer, apontando para ninguém. Então, chegou um pepino aí para nós resolver. Aí, a primeira coisa que eu faço é validar. Existe essa posição 4? Tem mais que 4 elementos? Tem. Então, eu vou ter que inserir na posição 4. Se não tivesse, eu inseria logo ele no fim. Mas tem, então eu tenho que tratar. Aí o que eu faço? Eu vou criar um pivô de novo, né, igual eu fiz da outra vez. Eu vou pegar o item primeiro e eu vou percorrer, né, da mesma forma que eu fiz lá o outro while, percorrendo até o fim, eu vou fazer o pivô percorrer até chegar no item número 3, porque eu tenho que chegar num item antes daquele que eu quero inserir. Então, o pivô vai ser a laranja. Então, eu estou aqui com esses dados aqui em memória, e aí eu posso simplesmente falar assim, laranja, aponta para o pepino que chegou agora? Não, porque a pera está logo depois, né? Então, eu falo assim, ó, pepino, aponta para a pera. Beleza. Laranja, para de apontar aí para a pera e aponta o pepino, certo? Facinho de entender, né? Agora vamos para o código, que é mais fácil ainda. Aqui no código, a gente vai fazer aquilo que a gente rabiscou lá. Se a lista está vazia, por exemplo, eu já mando inserir no início. E retorno para não fazer mais nada. Se não, se a lista.itens é menor do que a posição que eles querem inserir isso daí, porque se eu estou inserindo na posição 4 e eu tenho 4 itens, eu posso fazer. Agora, se ele estivesse mandando lá 5, eu não tenho posição 5. Então, insere no fim. Lista e o produto. Retorno. Agora, eu tenho que fazer o pivô, né? Aqui em cima, nós fizemos um produto pivô que recebeu o primeiro. Então, enquanto ele não encontrasse o último, ele não parava. Mas aqui a gente não pode ir até o último. Mas nós vamos ter o pivô para receber o primeiro item. E agora a gente faz um for e comece de 2, porque o pivô já está na posição 1. Então, i começa de 2, ou posso começar de 1, né? Na verdade, ele está na posição 1. I mais, e aí eu vou até quando? Até i ser menor do que a posição. Vamos alimentar o pivô aqui primeiro, né? Pivô recebe, pivô seta próximo. Então, eu tenho que fazer isso aqui uma quantidade de vezes que eu chego lá na laranja. Então, vamos pensar aí. Se o i é 1, ele vai entrar uma vez, que a posição é 4. Aí o pivô vai pegar o próximo, que é a uva. Vai rodar de novo. O i agora está valendo 2. Posição que eu quero é 4. O pivô vai ser atualizado e vai pegar lá a laranja. E aí o i vai para 3. E vai entrar de novo e vai pegar a pera. Então está errado. Então tem que pegar posição -1. Roda um chinesinho aí para você entender o que nós fizemos aqui. E aí eu vou estar, o pivô vai estar lá na laranja. Agora a gente já pode tratar os dados, a gente já pode manipular e fazer o quê? Então o produto que está chegando agora, seta próximo, vai receber pivô seta próximo. Lembra do desenho? Então entrou o pepino e o pepino está apontando agora para a pera. Porque pivô é como se fosse a laranja. Então pivô está apontando para a pera. E agora o produto está apontando para quem o pivô está apontando nesse momento. E agora eu posso pegar o pivô, seta próxima, receber o ponteiro desse produto que chegou agora. E aí também temos que fazer o quê? Lista.itens mais. Se a gente esquecer de fazer isso aqui também dá bugueira, tá? Vamos ver se a gente esqueceu aqui em cima. Esqueci, ó. Aqui no inserir no fim eu esqueci de colocar o mais, ó. A lista, ó. Já ia ficando um BO aqui. Como eu não compilei em nenhum momento, pode ter erro no código aí. Se vocês observaram algum erro, me perdoe aí, mas quando compilar depois a gente acerta. Então, nós já implementamos os 3 métodos de inserir elementos
na lista, né? A gente, para testar isso, a gente teria que ter um método para imprimir tudo que está nessa lista. Então, eu acredito que vale a pena a gente fazer esse método de imprimir antes de fazer os métodos de remoção. Então, vamos fazer esse método e aí você compila, testa. E aí, para a aula não ficar muito grande também, eu deixo a parte de remoção para uma outra aula. Então, vamos fazer aqui o void imprimir lista. Se eu vou imprimir uma lista, eu recebo o ponteiro dela aqui. Vamos implementar aqui. Então, a gente implementa aqui, ó. O que é para impressão? É simples, é percorrer tudo imprimindo, é bem simples. A gente praticamente fez isso aqui de inserir no fim, ó. Mesma coisa aqui, ó. O produto recebeu o pivô e ele vai percorrer a lista até chegar no último, né? Fácil, bem simples, né? Então, aqui eu copiei esse método ali de cima, vou colocar aqui, ó. Aí eu tenho o pivô do produto que está recebendo o primeiro da lista. Enquanto eu não chegar no último, eu vou pegando o próximo. Pego o primeiro, mando imprimir ele. Imprime o pivô. Agora, enquanto tiver produtos aí para frente, eu atualizo o pivô e mando imprimir o produto. Só isso. Fácil, né? Bem simplesinho. Agora a gente implementa os métodos lá na nossa lista encadeada, né? A gente consegue implementar esses 3 métodos de inserir e esse número 7 de imprimir todos. Então eu vou implementar aqui o início disso daí. Eu vou cadastrar um produto, recebe, cadastrar produto, e aí eu simplesmente, eu tenho que criar uma lista, pera lá, né? Não criei uma lista ainda não. Aqui em cima, ó, eu vou ter que ter uma variável lista, ponteiro, lista, sei lá, lista produto. Eu posso ter quantas listas eu quiser. Eu posso ter uma lista de produto, uma lista de pessoas, uma lista de cidade. Faltou dar use aqui em cima, né? Em lista encadeada. Então, posso ter várias listas. Então, coloquei, instanciei aqui uma lista, mas eu tenho que pedir também, né? Criar essa lista. Na verdade, nós já implementamos esse método lá, e ele vai alocar o espaço de memória da lista e vai inicializar suas variáveis, que é essa lista produto aqui dentro do projeto principal. E aqui a gente passa, né? Já que eu cadastrei o produto, inserir no início. E passo para lá a lista de produtos e passo o produto que eu cadastrei. No caso 2 e 3, vai ser bem similar. Então, já vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Porque no caso 2 aqui é para inserir no fim. Então, cadastro produto, simplesmente chamo inserir no fim. Já a terceira opção é para inserir na posição. Então, se eu chamar aqui, ó, inserir na posição, eu tenho que passar a posição aqui, ó. Qual posição nós estamos querendo inserir? Você pode pedir o usuário para ler essa posição, né? Pode pedir aí para o usuário digitar essa posição, ou você testar fixamente aí, botar um número 4 aí que a gente estava exemplificando e testar. Mas se você quiser, faça uma leitura aqui, peça o usuário para digite aí a posição que você quer inserir o produto. E aí a pessoa digita e você passa a variável aqui. A opção 7 eu chamo, peço para imprimir a lista, passando lá a lista de produtos e pronto. Já dá para vocês testarem. Eu vou compilar para ver se não vai ter nenhum erro de código, para a gente poder consertar, se for o caso. Tem alguns erros aí, pelo jeito. Problemas aqui, ó, porque eu estou cadastrando aqui, ó, estou declarando variável produto um monte de vezes, né? Então, vamos fazer assim, ó. A gente declara aqui em cima. Beleza. Tem uma variável do tipo ponteiro de produto. Então, aqui P vai receber, cadastrar por produto, né? Sem o asterisco. E aí sim, então estou redeclarando a variável. Vamos ver se vai funcionar agora de novo. E aí compilou, né? Parece que deu certo. Tá lá a nossa lista encadeada. Aqui dá para dar uma melhoradinha nesse menu. Saiu, fugiu ali um pouco ali alguns caracteres. Mas beleza. Testa essas opções que a gente fez e me fala se tem algum problema aí. Mas depois eu vou terminar essa aula com os outros métodos que a gente precisa prosseguir. Enquanto isso, você vai estudando aí.